Pode falar. Bom, testando aqui o meu fone novo. Ah, legal. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aí à terceira aula da disciplina de Atitude Empreendedora. Meu nome é Raoni Teixeira, sou professor aqui da Faculdade de Engenharia da UFMT e a gente está aqui nesse desafio, né, de tentar discutir algumas coisas que são importantes para o desenvolvimento de negócios baseados em inovação. Na primeira aula, a gente fez uma definição básica sobre startup, inovação, risco, e um pouco até sobre modelo de negócio e como esses negócios inovadores, de certa forma, aparecem, né? Na segunda aula, e uma das coisas que a gente falou lá na primeira aula é que o negócio pode começar porque você tem acesso a uma tecnologia que ninguém tem, um negócio inovador, porque você tem uma ideia que ninguém ainda teve e testou no mercado. É, ou você tem uma tecnologia, ou você tem uma ideia, ou você tem uma paixão, né? Você tem uma vontade de fazer alguma coisa em uma determinada área. Isso foi uma coisa que a gente comentou ali na primeira aula. Se você tem uma tecnologia ou quer pegar a tecnologia de alguém, você vai precisar, de certa forma, entender se essa tecnologia está protegida ou não, vai precisar ter um contrato também para poder te dar o direito, né? Se outra pessoa proteger essa tecnologia, um contrato que te dê o direito de usar essa tecnologia. E aí a gente viu um pouco dessas questões relacionadas ao uso de tecnologia, ou à proteção e aos contratos na aula 2. Nessa aula, a gente vai discutir aqui um pouco sobre, talvez, pelo menos na minha opinião, o que é a parte principal de um negócio, que é o cliente. Na minha leitura, na minha visão, com a minha experiência, né, tudo que eu já vivi, etc., e eu já vi muitos negócios, né, sendo criados em universidade, porque eu fui diretor de inovação da UFMT e dentro do escritório a gente tem uma incubadora. Então, eu vi atendi várias pessoas com ideias inovadoras e eu acho que talvez esse seja o ponto mais sensível para os negócios que nascem assim de ciência, né? O pessoal chama de deep tech, que é o cliente. E a gente não tem um negócio, na minha leitura, se a gente não tem um cliente. E eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro aqui. Então, quando a gente está querendo criar um negócio, seja ele inovador ou não, a gente precisa de um cliente. Se o negócio for inovador, a gente vai precisar também de um cliente. Não existe negócio se não existe uma pessoa disposta a pagar pelo seu serviço ou seu produto. Então, você precisa, de alguma forma, que as pessoas estejam dispostas a pagarem por aquilo que você está querendo oferecer, que pode ser um serviço ou um produto. Se você não conseguir fazer isso, você não tem um negócio. Então, para você ter um negócio, você precisa, de alguma forma, de emissão de nota fiscal. Em algum momento, você vai ter que emitir a nota fiscal, porque para alguém poder acessar aquele produto. E por isso, um empreendedor, principalmente o empreendedor de inovação, de fato que ele está fazendo, ele está formando, desenvolvendo, sei lá como é que vocês desenhando, use o verbo aí que vocês preferirem, um mercado. Ele precisa de um modelo que vai permitir ele criar esse mercado de pessoas e que ele vai ligar as pessoas que estão interessadas, dispostas a pagar por aquele produto ou serviço, na cadeia de negócio que ele tá produzindo, na cadeia do produto dele, na cadeia de valor lá da empresa dele. Então, ele precisa. Esse é o desafio do empreendedor: criar, desenhar um mercado. Beleza? Então, acho que talvez essa seja a grande, a grande coisa que precisa ser dita aqui, principalmente porque as pessoas têm ideias, as pessoas têm produtos, às vezes as pessoas têm até tecnologia, mas às vezes ela não consegue desenvolver esse mercado e a gente precisa
pensar um pouco sobre isso. Tá? Principalmente para os casos em que a pessoa já tem uma tecnologia. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer quando está nessa etapa, né? Olha, tenho uma tecnologia e vou criar um negócio e a primeira coisa é a gente entender qual parte do mercado grande, é o meu mercado, né? E aí uma ferramenta que a gente tem para isso é a ferramenta de segmentação de mercado, em que a gente vai tentar identificar grupos de pessoas que têm preferências, né, parecidas, semelhantes, e tentar para construir a nossa proposta para esses grupos. Isso é importante porque, às vezes, quando a gente tem uma tecnologia, essa tecnologia pode atender a vários mercados. Então, existe um processo aí nessa segmentação de mercado de não se fechar para um só desses possíveis mercados, mas estar aberto a todos e depois escolher qual desses mercados de fato é mais viável, mais factível de ser explorado. Por exemplo, imagina que vocês têm uma tecnologia química que melhora o cheiro de algum composto. O cheiro demora mais tempo, não determinado cheiro, se tem um produto químico que faz um cheiro desse negócio demorar mais tempo. Isso pode virar um produto para melhorar tipo esses odorizantes que tem em casa, pode ser, aí tem um mercado doméstico. Isso pode ser para o pessoal que faz lavagem de roupa, porque, sei lá, você vai conseguir deixar mais tempo ali a roupa com um determinado mercado, ou, sei lá, eu vou tentar embarcar essa tecnologia em produtos de limpeza e etc. E dependendo de como eu vejo, né, esses mercados e de como eu enxergo essas possibilidades e eu vou escolher um ou outro para poder explorar. E nem sempre eu vou conseguir explorar isso em todos os mercados. Isso acontece para quase todos os tipos de tecnologia. Então, eu, por exemplo, trabalho com identificação de pessoas, essa é a minha área de pesquisa. E as coisas que eu faço para identificação de pessoas servem também, por exemplo, para pessoas, para um cirurgião plástico saber como é que vai ficar uma manipulação facial, se eu estiver trabalhando com identificação facial. Então, coisas que valem para o mercado de identificação de pessoas, no meu caso, eu já consegui aplicar e já consegui vender para coisas da minha pesquisa para empresas que estão interessadas em fazer previsão de alteração facial. A mesma tecnologia, a gente só muda a aplicação e muda o mercado. É claro que eu não sou empresa. Pode falar. Seria o diferencial, né? Alguma coisa que sai daquilo que existe que coloca um adendo a mais, é isso? Isso é inovação, mas aí para quem você vai colocar isso que é o seu mercado? Você entende que você pode colocar isso para várias pessoas? Por exemplo, eu tenho uma ferramenta de identificação que a gente usou para melhorar o algoritmo de identificação de facial, e aí em situações e a gente consegue fazer esses algoritmos ser treinados mais rápido, beleza. Mas essa mesma tecnologia, a gente consegue usar ela para poder melhorar, para conseguir prever como vai ser o resultado de uma cirurgia plástica. E uma empresa comprou, nossa, aqui da UFMT, essa mesma tecnologia para poder embarcar num aplicativo desses de previsão de cirurgia plástica. Não sou eu que estou fazendo a exploração de mercado, mas essa mesma tecnologia, ela atende dois mercados totalmente diferentes e que não se conversam. O mercado de identificação de pessoas é um, e o mercado de previsão de cirurgia plástica é outro. Estou dando um exemplo meu. Mas isso acontece com basicamente toda tecnologia. Uma tecnologia dificilmente tem só uma aplicação. E aí, quando você tem uma tecnologia e você quer empreender, e a gente está falando aqui disso, né, de empreendedorismo de inovação baseado em tecnologia, você tem que escolher em qual desses mercados essa tecnologia você vai atacar, porque dificilmente você vai conseguir fazer isso funcionar para todos os mercados. Pode falar, Rafael. Então, o professor está falando que tem uma tecnologia que atende um conjunto grande, e aí dentro desse conjunto a gente procura um conjunto menor
para aplicar ela. Isso aí. Assim, você pode atender nichos de pessoas diferentes que querem coisas diferentes. Vamos tentar voltar lá no exemplo das pessoas que... do produto lá que vai deixar mais cheiro no produto. Você fez uma coisa química que vai deixar o cheiro da coisa ficar maior. Se você quiser vender um produto para casa, para que as pessoas coloquem isso numa casa, você vai ter que pensar no seu produto de um jeito que as donas de casa queiram comprar. Mas imagina que você quer vender esse produto para quem faz limpeza em órgãos públicos, para que eles tenham cheiro. A sua estratégia de marketing vai ser diferente, os seus clientes vão ser diferentes, seus concorrentes vão ser diferentes. Todo o seu, né, embora o produto, a tecnologia seja a mesma, os produtos vão ser diferentes, pode ser até que eles sejam até parecidos, mas eles são diferentes porque a marca vai ser diferente, o jeito que você vai comunicar vai ser diferente, tudo no seu negócio vai ser diferente porque você escolheu atacar um mercado, né? Você escolheu, vamos falar de um jeito que seja mais simples até, você escolheu ter clientes diferentes. Então, você vender uma coisa para uma dona de casa, para ela deixar a casa mais cheirosa, é diferente de você vender para uma empresa de limpeza, que é diferente de você vender para sei lá, vamos imaginar que a gente vai vender para essas empresas desses serviços de limpeza de casa, né? Tem umas, tipo, empregadas, tipo um Uber de empregadas domésticas, né? De trabalhadoras domésticas. Vender para sei lá, essa empresa de trabalhadoras domésticas pode ser que quando limpa a casa com a gente, a sua casa vai ficar muito mais cheirosa. Então, vai fazer sentido você fazer um acordo com ela e ter ela como um cliente intermediário. Então, assim, dependendo do que você for para... Assim, o que eu quero que vocês entendam aqui essa discussão é o seguinte, ó, uma tecnologia pode servir para vários grupos de clientes. Na hora que você tem uma tecnologia, você tem que pensar para quais grupos você vai atender. Esses grupos é o que a gente chama aí de mercados. E para cada um deles você vai ter você tem um posicionamento, você tem uma estratégia, você tem uma marca, você tem um slogan, e é tudo diferente. Embora, do ponto de vista de tecnologia, que você tem é tudo a mesma coisa. Entenderam? Eu acho que sim. É como se fosse um manequim, né? Um esqueleto, e de acordo com o nicho a gente veste ele. Isso aí. E aí o seu negócio vai ser construído, e o seu trabalho é conseguir atender esses clientes, porque se você não tem esses clientes aí desse mercado que você escolheu, né, desse grupo aí que você escolheu, você não tem um negócio. Então, o trabalho aí olha, eu tenho uma tecnologia, então a gente está imaginando aqui que a gente tem uma tecnologia que pode atender vários negócios, eu acho que isso é uma ideia interessante, porque às vezes a gente vem, principalmente quem cria uma tecnologia, ele cria aquela tecnologia já pensando no mercado e numa aplicação, e ele se fecha para aquele mercado, para aquela aplicação. Estou falando isso porque eu já vi um monte de gente, tá? Fazendo isso. Não é que é um caso, não. Já vi muitos casos. Atendendo aqui empreendedores na universidade, se fecham e aí não conseguem ver que talvez fosse mais fácil vender aquilo para outro cliente. E aí todo o desenvolvimento do negócio, todo o trabalho, né, do empreendedor, que é esse de formar o mercado, é diferente, porque é outro mercado, então é outro trabalho, é outra dinâmica mesmo de empreendedorismo, mudando de mercado. E aí é o seguinte, isso é muito importante você identificar qual mercado você vai atacar, e antes você tem que tentar listar várias aplicações, né? Porque tudo muda, né? O marketing vai mudar. Se você estiver falando com donas de casa, se você estiver falando com empresas, você vai ter que ter uma linguagem diferente, vai ter que ter até onde você vai vender, vai ser tipo, o seu canal de venda vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Então, e é importante isso. Acho que talvez assim as ideias importantes aqui dessa discussão inicial são a gente só tem um negócio quando a gente tem um cliente. 2, a gente não pode fechar só para um grupo de cliente. Talvez a nossa ideia possa atender a nossa tecnologia, vamos dizer assim, e talvez ideia possa atender mais de um mercado diferente,
e aí eu preciso pensar qual desses mercados que faz sentido, porque pode ser que tenha alguns que são mais fáceis do que outros de explorar. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, resumindo, que eu estava querendo conversar aqui com vocês. Que eu acho que é um pouco difícil, principalmente quando a gente tem uma ideia, a gente está apaixonado por ela, de se desvencilhar. Eu já atendi muita gente, tentei ajudar algumas pessoas e, em geral, elas chegam apaixonadas aí para tentar fazer alguma coisa e não veem que talvez existem outros jeitos de explorar aquilo que elas têm. Aí, um conceito que eu coloquei lá na apostila, lá no fascículo, é uma outra coisa que eu acho que é interessante. Às vezes, dependendo de como a gente está desenhando aí o produto, o meu cliente não é só uma... Ele pode ser separado em dois tipos de coisas, sabe? Às vezes, dependendo do que eu estou fazendo, eu posso separar meu cliente em duas entidades aí diferentes. Que uma é o usuário, é a pessoa que vai usar o meu produto ou serviço, e a outra é quem paga para alguém usar o meu produto ou serviço. Em alguns mercados, essas duas coisas, essas duas entidades são a mesma, a pessoa que compra é aquela que usa, e em alguns mercados não, às vezes a pessoa que compra não é aquela que usa. E aí eu tenho que tentar, se eles forem diferentes, eu também tenho que levar em conta isso na hora de segmentar o meu mercado. Olha, nesse mercado aqui, quem paga é quem usa, nesse mercado aqui não. Tem uma pessoa que paga e a outra que usa. E aí o negócio tem que fazer sentido tanto para quem paga quanto para quem usa. E aí pode ser um pouco mais trabalhoso, mas aí a gente precisa também olhar para o mercado na hora que eu estou ali tentando escolher, né? Dado que a gente meio que entrou em consenso aqui, que uma tecnologia pode ter mais de uma aplicação, aí então cabe ao empreendedor escolher em qual caso ali ele quer aplicar, cada uma dessas aplicações vai ter um mercado, e aí um dos critérios que pode ajudar a escolher é como é que é esse cliente de fato, né? Como é que quem é que toma a decisão e paga, e como é que é isso. E ainda tem as questões que a gente até tratou, acho que na primeira aula, que às vezes o mercado pode ser multilateral, como ficou famoso aí com iFood, Uber, Airbnb, que além de eu ter um cliente, eu ainda vou precisar ter um outro cara, tem que manter um outro cara ali no meu mercado. Então, tem esses outros casos aí, acho que é importante também, na hora que a gente está segmentando, pensar, esse mercado aí é multilateral, vou precisar manter ainda um outro grupo, 2 grupos, 3 grupos diferentes. Então, essas são coisas que eu acho que a gente tem que levar em conta na hora que a gente está pensando ali, né? Para onde que eu vou levar essa minha tecnologia? Nem sempre ela vai só para uma aplicação que é aquela que eu tenho na cabeça, e se a gente tiver a cabeça um pouco aberta, talvez a gente consiga levar ela para outros lugares, tá? Eu acho que é isso. Ficou, assim, dessa discussão, ficou claro? Eu não sei se a Carolis, que tem bastante experiência nisso, tem alguma coisa a acrescentar que eu esqueci aqui, Carolis. Nem vi se você está, mas imagino que esteja. Tem tanta gente aqui na sala. Então, legal. Certo. Então, pensando nisso, a gente tem a gente pode estar aqui, tá imaginando que a gente tem uma tecnologia e a gente está pensando em aplicações dessa tecnologia. Como que a gente pode falar? Peraí, Berna, o senhor não tem o material de apoio da aula de hoje? Você fala slides? Ô, Bernardo, eu não uso slides, cara. Eu não tenho costume de usar slides. Eu escrevi a nota chamo de nota de aula, mas assim, o fascículo que está lá no AVA, e eu uso assim, é o que eu tô meio que. Eu sei o que eu tenho que falar, né? E não uso slide. Então, mesmo nas aulas presenciais, eu não tenho costume de usar slide, não. Mas, sim, a gente pode tentar trazer aqui o fascículo, se for ajudar, tá?
que eu não uso mesmo. Tá, aí, assim, imagina, tem um problema, né? Agora tem os meus mercados e agora tenho que, de alguma forma, ter alguma coisa prática para eu começar a pensar nesse mercado. Então, a primeira coisa que eu sugiro que para vocês fazerem é fazer um brainstorm, né? Se você estiver empreendendo individualmente, que, sei lá, talvez não seja a melhor escolha, ainda mais se for a sua primeira vez, não vai ser um brainstorm, vai ser um monólogo aí entre você e uma folha de papel, né? De você tentando colocar todas as oportunidades que você consegue enxergar. Em geral, o processo de empreendedorismo, esse caminho de empreendedorismo, ele não é um caminho solitário, assim, embora vai aparecer uma liderança, mas sempre tem uma equipe, né? Não é um processo que você toca sozinho. O fundador de uma startup, ele tem isso, Rafael, é a unidade 3 lá do fascículo, segmentação de mercado e definição das pessoas. Então, é um processo em equipe, sempre tem, em geral, tem um time, então, uma conversa aí dentro desse time, talvez seja a primeira etapa aí. A outra coisa que talvez eu entendo que falta para algumas pessoas é conversar com as outras pessoas para entender. Recentemente, e inclusive até participei do desenvolvimento de uma tecnologia que é muito complicada, cheia de coisas, assim, até ajudei a desenvolver e estou lá no pedido de patente dessa tecnologia, mas que é muito complicada. E depois porque era uma ideia de uma pesquisadora de uma determinada área, eu não vou falar nomes aqui, nem vou dar muitas dicas de nomes para não comprometer ninguém. Mas ao conversar com pessoas que trabalham naquela área específica, embora a pesquisadora seja uma pesquisadora da área, mas ao conversar com pessoas que trabalham no dia a dia, a gente chegou em outra tecnologia muito mais simples de desenvolver e muito mais simples de manter, muito mais simples até de fazer. Conversando com as pessoas que estão no dia a dia lá, então no processo de desenvolvimento da outra tecnologia, a gente percebeu que conversando com as pessoas e deixando as pessoas falarem, e não impondo para elas se a nossa tecnologia seria boa ou não, mas conversando com elas, a gente chegou em uma outra tecnologia muito mais viável e factível. A outra não era factível, porque precisava de um monte de tecnologia embarcada num dispositivo e que ia gastar alguns milhões ali para desenvolver. E a outra não, muito mais simples. Então, conversar com as pessoas ainda, os potenciais clientes, pessoas que estão na área, numa conversa livre e tentar entender, participar de feiras, é um caminho para você conseguir explorar e fazer uma segmentação de mercado, principalmente quando você está no começo. E ter os ouvidos abertos, perceber, não se fechar, eu acho que isso é uma grande... Isso é um grande ponto aí. E aí, no livro que eu estou seguindo, que é o livro do Bill Wallet, ele define uma lista de 9 coisas que você precisa fazer para poder fazer essa segmentação de mercado inicial. Deixa eu só ver o que apareceu no chat aqui. Rafael, é verdade. Quanto mais interdisciplinar, quanto mais você colabora, mais produtivo é o negócio. Mas, às vezes, esse processo dessa tecnologia que eu estou contando já era um processo de colaboração entre pessoas de diferentes áreas. Eu acho que tinha umas 4 áreas diferentes, 4 ou 5 áreas diferentes ali envolvidas. Mas eram pesquisadores, assim, pessoas que estavam querendo, pessoas envolvidas em desenvolvimento de tecnologia, técnico, sabe? E as pessoas que estão no dia a dia, às vezes, elas têm uma ideia muito mais prática e mais objetiva do problema do que a gente que está de fora, entendeu? Eu acho que o que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa exercitar bastante nesse processo aqui, e que às vezes a gente esquece um pouco, principalmente quando a gente é bem técnico, é que
as pessoas que estão vivendo aquilo no dia a dia sabem muito mais do que a gente sabe. E às vezes a gente esquece, tá? Não é todo mundo que esquece, não, mas muita gente esquece. E se entorpece aí da própria vaidade, e aí esquece disso, né? Dessa coisa. É isso, converse com as pessoas e esteja aberto para ouvir o que elas têm. Isso aí, Marcos. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Se você quer empreender em uma determinada área, entenda o que as pessoas daquela área estão fazendo. Então, se for para uma área hospitalar, converse com as pessoas. Converse com elas, veja elas trabalhando, entenda quais são realmente as dores delas. Às vezes os chefes não sabem exatamente o que os funcionários fazem, eles têm só uma vaga ideia assim na prática, né? Conversar com quem está fazendo mesmo é super importante. E aí a literatura que a gente está seguindo, né, a bibliografia que a gente está seguindo, que é o livro do Bill Hallett, ele tem uma metodologia aí para poder fazer a segmentação de mercado. Essa metodologia envolve a construção de no fim, uma planilha, uma tabela com esses possíveis mercados, em que você identifica para cada um desses mercados uma série de coisas. São 9 itens aí que você precisa, que ele recomenda que seja identificado, e aí a gente está seguindo isso aqui. E além desses 9 itens, para preencher esses 9 itens, a gente vai fazer uma série de perguntas para a gente mesmo, né, e tentar responder. Que ele entende que são importantes, né? E a metodologia dele é baseada em outros livros. Por exemplo, um livro Dentro do Furacão. Ele se baseia para poder construir essa metodologia. Coisas que ele acha que são importantes para você escolher, dado que você fez essa pesquisa de mercado. Para você escolher qual mercado. Será que seu cliente ali que você está tentando desenvolver esse produto, ele está bem capitalizado? Será que ele vai conseguir comprar o seu produto? Será que a sua equipe de vendas consegue chegar no seu cliente? Então, só identifiquei, tem esse tipo de cliente, esse tipo de cliente, mas os meus vendedores não conseguem falar com o mercado hospitalar, por exemplo, e eu posso escolher entre o mercado hospitalar e o mercado de segurança. E aí é legal trabalhar com segurança, eu consigo vender. Então talvez faça sentido eu ir para o mercado de segurança, porque os meus vendedores, minha equipe de vendas, os meus contatos, meu network, não chega naquele lá, e agora então vamos começar por isso daqui. Você consegue entregar o produto completo para aquele mercado? Porque às vezes, um determinado mercado, você precisa fazer um desenvolvimento tecnológico adicional que você não fez, né? Ainda. Então, se você não conseguir fazer já entregar, talvez seja mais interessante você começar por quem você já consegue atender agora. Tem concorrência bem estabelecida ali naquele mercado? Como é que está esse mercado? Como são os concorrentes naquele mercado que eu estou querendo escolher? Uma outra pergunta, se eu conseguir entrar nesse segmento de mercado, depois eu consigo entrar em outros? Ou eu só consigo entrar nesse e aí desse eu tenho que ter um esforço adicional para poder entrar ali dentro daquele mercado? E aí a última questão que ele coloca é se esse mercado está condizente com os valores que eu tenho, né, ou que a minha empresa tem. Se também não tiver, se eu tiver que rasgar ali tudo que a empresa acredita para explorar o mercado, talvez não faça sentido também entrar no mercado. Então, esses são alguns critérios que podem ajudar vocês, se vocês tiverem que escolher entre um mercado ou outro. Eu acho que, assim, critérios, todos eles são bastante importantes, mas saber se a sua equipe de vendas consegue chegar, saber se o cliente pode pagar, saber como está a concorrência, todas essas coisas juntas vão, no final, você vai falar, putz, esse mercado aqui é legal, tem um potencial, se eu conseguir conquistar ele, a minha empresa vai realmente dar certo, mas eu não consigo vender para eles. É um mercado super fechado, eles só compram disso, daquilo, então não dá. E aí eu tenho que fazer algumas coisas para poder entrar lá e etc. E aí
vocês, né, vão ter, assim, tendo esse problema de escolha e tendo, pelo menos, esse caminho, talvez vocês consigam escolher um pouco melhor qual deles você vai atacar. Por exemplo, acho que tinha uma aluna de vocês que tinha um negócio que foi incubado aqui com a gente, acho que foi pré-incubado aqui com a gente, que é a Olivia. Não sei se a Olivia tá aí no chat. Tá aí, Olivia? Tá aqui na sala? Aí, ó, a Olivia. A Olivia tinha um negócio que eu não sei se ela ainda tem, não sei nem se ela me autoriza a falar. Você autoriza eu usar o seu exemplo, Olivia? Então, a Olivia tinha um negócio de para educação, em que você tinha uns kits educacionais e que seriam distribuídos para professores, se eu não me engano, né, Olivia? Professores, né? De escola. Ah, legal. Tem ainda o negócio, então, legal. Mas ela poderia ter escolhido oferecer esse kits para pais de alunos do homeschooling, ou ela poderia ter escolhido fazer esse kit educacional para um mercado de crianças. Poderia serem kits educativos para crianças, que todo mês é um programa de assinatura, que vem um livro, vem alguma coisa. E aí ela vai... Como ela faz para escolher? Sim, claro que tem a paixão, tem o que ela acredita, como ela vai fazer, toda a experiência dela, mas ela poderia usar essas questões para escolher um desses outros tipos, tá? Usando aqui o exemplo da nossa colega Olivia, que eu conheço, foi nossa incubada aqui na UFMT, que tem uma empresa bem, bem bacana. Só para ilustrar que vocês podem ter, sim, vários mercados, e aí, dependendo de como vocês têm essas escolhas, vão poder fazer o que vocês acham que faz sentido, e dentro desses negócios que vocês acham que faz sentido, tem também os valores da empresa. Eu sei, sim, de conversar com a Olivia, que ela tem os valores de levar a educação para as escolas que não têm acesso à tecnologia, etc, etc. Então, faz muito sentido essa última pergunta, se eu não estou enganado aqui, né, Olivia? Faz muito sentido essa última pergunta aqui para o seu negócio, né? Então, assim, se quiser abrir o microfone e falar, mas assim, resolvi usar você como exemplo, me desculpa aí, tá? Então, gente, todas todas essas coisas, assim, são caminhos que você pode usar para poder escolher qual desses mercados. Tá, escolhi o mercado, ou antes de escolher o mercado, vamos fazer uma outra pesquisa. Então, fiz ali um rascunho inicial, né, da minha segmentação de mercado, enunciei quais são as coisas que são importantes. Aí dentro, seguindo ainda a metodologia do livro do Biolage, ele enumera 9 linhas de uma tabela que você tem que preencher, né? Ele fala que você pode preencher para cada um dos mercados. E as perguntas que você tem que responder, essas 9 perguntas são: quem é o usuário final? Que tipo de aplicação você está fazendo? Quais são os benefícios que você vai dar para aquele mercado? Quem são os clientes principais? Que são clientes principais, são aqueles clientes que, se eles forem seus clientes, outras pessoas vão entrar. Então, imagine que você consegue vender isso para uma determinada empresa no ramo lá, e se ela comprar, outras empresas vão comprar também. Pode falar, Wilson. E pela situação que nosso estado se coloca, como os 3 biomas, uma coisa que a inovação muito é a questão ambiental, né? Assim, não sei nem se só por causa dos 3 biomas, né? Eu acho que o mundo precisa de inovações ambientais, né? De coisas que têm impacto ambiental. Que tipo de inovação? Quando tem essa sacada, por exemplo, se pegar uma empresa e for fazer parcerias com fomentos que trabalhem com fomentos do governo, do estado ou do governo federal, essa sacada do ambiental ela é muito mais forte, né? Se tem esse lado para o lado ambiental, qual que é o resultado para a sociedade no modo geral, entendeu? Não é isso aí. Então, o mundo que a gente vive hoje precisa, sim, que a gente tenha uma preocupação ambiental. Legal, boa colocação. Então,
voltando aqui para a metodologia que a gente está estudando, a gente precisa responder essas 9 perguntas, elas estão lá no fascículo. E para cada um dos mercados, se você responder essa pergunta, e para você responder essas perguntas, você vai precisar conversar com as pessoas. Você vai você vai precisar, sim, conversar com as pessoas para você conseguir entender, mas quem que é o usuário final? Quais são os benefícios que eu vou dar? Como é que eu vou saber quais benefícios eu vou dar para aquele usuário se eu não conversar com nenhum usuário? Então, o processo de segmentação de mercado é um processo, e assim, todo esse rolê aí do empreendedorismo, aí a Olivia e a Carolis, talvez que são empreendedoras, deve ter mais gente aqui na sala, tá? Eu só estou falando delas, e elas até me desculpem, porque é quem eu conheço. Elas vão poder falar isso mais do que eu. É um processo mais de se abrir, de ouvir, de tentar entender o que os outros estão precisando, do que um processo fechado que você lá sozinho vai conseguir, na sua cabeça, ter um modelo do mercado, de como todas as pessoas funcionam e como que vai se dar essa interação com essas outras pessoas. Você vai precisar conversar com as pessoas para tentar entender, né, quais são os benefícios, por exemplo, que a minha tecnologia, que o meu produto, que o meu serviço vai levar para aquele determinado mercado. Sem conversar com as pessoas, talvez eu não consiga entender quais são os clientes principais, talvez eu não faça parte daquele métier ali, né, naquele grupo, né? Por exemplo, no caso de cirurgia plástica lá, eu não sou um empreendedor que está usando a tecnologia, tá? Eu só desenvolvi a tecnologia. Mas se eu quisesse empreender, eu teria que conhecer quais são os principais cirurgiões plásticos do Brasil, aqueles que são referências, que vão em congresso, que os outros vão ouvir, porque talvez seja melhor começar com ele, oferecendo tecnologia para ele, porque se eu conseguir chegar nele, talvez outras pessoas, ele vai fazer propaganda da minha tecnologia, outras pessoas, outros médicos outros cirurgiões vão querer comprar. Então, se eu não faço parte do mercado de cirurgia plástica, eu nem sei quais são os cirurgiões plásticos. Se você me perguntar um cirurgião plástico de Cuiabá, eu não conheço. Então, eu vou precisar conversar com pessoas, entender, estudar, fazer pesquisa na internet, assistir em conferência, em palestra, se eu quiser entrar mesmo no mercado de cirurgia plástica, em feira de cirurgia plástica, ver o que está rolando, conversar com os caras, porque senão eu não vou conseguir entender nem quem são os clientes principais, nem quais são os benefícios que eu posso dar para esse cara. E muito menos as características do mercado, né? Será que esse mercado ele é um mercado que gosta de tecnologia, ou que vai adotar uma tecnologia nova? Será que o médico assim, ele gosta de enfiar tecnologia lá no negócio dele? Ou será que ele é meio relutante, ele prefere fazer as coisas sem tecnologia? Então, se eu não conheço o mercado, eu não sei. Vai ser um puro chute. Então, eu vou precisar conversar com as pessoas, participar de feira, conversar com médicos, ir em congressos, ver como é que esse povo, o que esse povo está fazendo. Às vezes nem só conversando, né? Assistindo palestra, vendo quais são as tendências. Então, se eu quero entrar mesmo no mercado, eu preciso mergulhar nesse negócio aí, porque senão eu não vou conseguir responder essas perguntas e não vai fazer sentido, né? Uma outra coisa que ele coloca lá como ponto principal são os parceiros. Quais são os parceiros que eu consigo ter para desenvolver o meu negócio? O Marcos colocou aqui, será que uma tecnologia não precisa de um período de teste e modelagem? Precisa, tá? Precisa. A gente está falando aqui numa etapa inicial que você está conhecendo o mercado para você poder decidir qual deles você vai explorar. Desenvolver o produto, e aí existem metodologias de desenvolvimento de produto, né? Design Thinking, por exemplo, tem outras, tá? Assim, citando uma aqui, Design Thinking, que você vai tentar modelar e testar e validar aquelas ideias que você tem com um grupo ali para que representa esse seu mercado, tá? Aí tem a Carolis, que falou ali em cima sobre o exemplo da Estuda.com, que começou para concurso e depois agora está atendendo escolas, né? Muito legal. Aí ela falou um pouco aqui sobre teste direto com o mercado, pode ser também.
MVP, quando a gente estiver falando lá na próxima aula, na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre testes, assim, com o mercado. Então, mas assim, segura um pouco e na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente ainda está um passo antes, a gente está aqui tentando decidir para onde a gente vai. Ó, tem várias possibilidades, eu tenho uma tecnologia, eu posso ir para o A, eu posso ir para o B. Para onde eu vou? Não sei, a gente precisa conhecer o A e o B para decidir. Escolher empreender no mercado não é simplesmente abrir uma porta, né? Abrir uma startup de alguma coisa não é abrir uma porta e contratar gente. É realmente entender e se meter nesse negócio para você poder fazer o negócio dar certo, né? Conhecer gente, fazer todas essas coisas que a gente está falando aqui. Aí tem que entender o tamanho do mercado, né? Porque às vezes tem pouca gente ali. É um negócio que as pessoas pagam muito, mas poucas pessoas fazem isso. Sei lá, por exemplo, alta relojaria. Eu faço um produto, tem um processo novo, uma tecnologia nova, que, sei lá, a Patek Philippe, a Rolex e a Omega podem se interessar, só essas três, sei lá. Estou chutando aqui, tem mais, é claro que tem mais alta relojaria, né? Mas assim, chutando aqui, tem, sei lá, só quem faz turbulhão, que é um tipo de complicação de relógio, usa essa tecnologia, vai poder explorar essa tecnologia no ramo de relógio. Putz, o turbilhão é um negócio que quase ninguém faz, só... Então, o mercado é bem pequenininho. Então, é um outro fator limitante que eu vou poder escolher ali. Ó. O mercado é pequeno, pouca gente faz esse negócio aí, não faz muito sentido, talvez, a gente ir para lá. Mas, sim, a gente coloca aí e depois avalia se faz sentido ou não. A concorrência e os bens complementares. Eu vou usar isso aí com quais tipos de outros produtos. No fascículo, eu usei o exemplo do Bill Wallet, que ele resolveu colocar o exemplo da tecnologia dele, tá? Ele resolveu empreender, ele tinha uma tecnologia que permitia as pessoas sentir objetos 3D. E essa tecnologia servia para várias indústrias, eu dei exemplo de duas ali. Uma é a indústria de animação, de entretenimento. Então, o cara está tentando fazer... O pessoal que faz esse tipo de filme, animação da Disney. Então, a Disney até é um dos clientes principais desse mercado. Podia achar interessante você desenhar um bonequinho e conseguir sentir esse boneco assim que você desenhou. Você sentia ele nessa tecnologia, não precisava, de fato, produzir ele em 3D, nem nada assim, imprimir ele em 3D, né? Fazer ele, modelar ele com massa, nem nada. Você conseguia sentir ele pela essa ferramenta computacional, esse joystick aí que eles criaram. E o outro é para o pessoal de design industrial. Então, essa mesma tecnologia servia para os dois, e aí ele preencheu essa tabela para esse caso. Mas aqui na aula, eu tentei citar alguns exemplos de que vale isso. Você tem vários mercados, você consegue responder essa pergunta para vários mercados. Então, lá no fascículo, tá assim. Deixa eu ver a pergunta do Rafael. O professor está apontando algo importante. Não basta apenas criar tecnologia, igualmente encontrar um propósito ou aplicação significativa para ela. Em outras palavras, não adianta termos avanços tecnológicos se não soubermos como utilizar de maneira... É isso aí, Rafael. Criar tecnologia é um rolê, transformar essa tecnologia em um negócio é outro rolê, diferente. E a gente precisa dos dois, né? Aí você tem que fazer... isso aí que a gente está tentando ver é uma espécie de prospecção, né? De você identificar quais são os mercados e conversar com eles e tentar... para você decidir para qual desses lados, para qual lado você vai. E é isso. Ficou clara essa metodologia e a importância disso, né, para o desenvolvimento do negócio? Eu consegui aqui, com essa conversa, explicar para vocês, assim, tentei dar alguns exemplos e por mais que isso seja assim, uma coisa que você faça no começo, vou agora usar o exemplo que a Carolis colocou aqui da Estuda.com, que é uma startup aqui de Cuiabá. Às vezes você escolhe o mercado e no decorrer do negócio você percebe que aquele não é o melhor mercado. Você já escolheu, mesmo assim você muda, que foi o caso que ela colocou lá, que eles estavam trabalhando com concurseiros, eu acho que resolveram pivotar
o mercado de escolas, e hoje eles têm um serviço, né, uma plataforma e um serviço que atende algumas escolas aqui de Cuiabá. Então, por mais que essa é uma coisa que você faça no começo, também não é uma coisa que você fez uma vez e você não pode mudar, né? Pode ser que ao longo do seu da vida da sua startup, você consiga enxergar oportunidades que você não enxergou antes. E aí, nesse caso, acho que vale a pena pensar nessas perguntas, não sei se precisa responder e colocá-las no papel, é que eu sou uma pessoa meio antiga que gosta de papel, né? Mas vale a pena você refletir um pouco sobre essas coisas para decidir se você realmente pivota, né? E pivotar significa você abrir mão de uma coisa para ir para outra, ou se você fica ali naquele mercado. Pode falar, Alessandro. A atitude empreendedora, ela tem muito, eu percebi que tem muito a ver com questão de marketing, né? Não só marketing, porque marketing ele procura todos esses pontos que você está falando. A gente procura onde, o que abrir, né? O local, o público-alvo, né? E tudo mais. A gente faz bastante isso em marketing. É porque assim, o empreendedor, pelo menos na minha visão, é uma pessoa que está criando um mercado. Isso tem tudo a ver com marketing, né? Se a gente precisa do marketing, a gente precisa chegar nas pessoas para que as pessoas conheçam aquilo, para que elas consigam comprar. Se você se as pessoas não sabem que existe um determinado produto, elas não vão conseguir comprar, não vão conseguir pagar, né, o produto ou o serviço. E aí a gente não fecha essa roda aí do negócio. Então tem uma relação muito forte, embora não seja aqui o meu objetivo, nem sou especialista em marketing, né? Eu entrar muito nas profundezas do que precisa fazer, mas sim, tem questões, existe uma intersecção bem forte aqui entre esse... O meu TCC de comunicação social com habilitação em jornalismo, ele foi na assessoria de imprensa com marketing, né? Então, a gente faz eu fiz toda uma análise de comparação, porque certos sites não estavam sendo visto pelo público aqui de Santa Rita, né? Que eu fiz assessoramento lá. Aí a gente fez um estudo quantitativo, que a gente saiu fazendo perguntas quantitativas, né? É bem interessante, mas hoje a gente não se faz mais em rua, né? A gente faz em outros locais. Que é igual você tá falando aí, às vezes algum site, ele pergunta alguma coisa para você só por alto ali, mas ele já está fazendo uma pesquisa, né? É uma pesquisa de marketing também, envolvendo isso. Existe sim uma relação muito forte entre esse estudo assim, de prospecção, de segmentação de mercado, com o que vocês fazem em marketing, você tem toda a razão. O Rafael colocou uma coisa no chat que talvez seja um pouco também o que... Talvez isso seja um viés meu, tá, gente? Essa história de tentar usar um método meio científico para as coisas, talvez seja um viés meu. Aí e um viés de outras pessoas, né? Não só meu, né? Se você for ler o livro Startup Enxuta, que é o livro lá que basicamente populariza o MVP, é basicamente isso. É como é que eu faço para usar um método de pesquisa e investigação para criar um produto. Basicamente o livro é isso. Eu tenho uma hipótese, como é que eu faço isso? O livro inteiro é escrito desse jeito. Então, é um viés meu, mas é um viés de muita gente que resolve apresentar isso, tá? Marcos Menezes. Mesmo com a criação do produto, frente a novos concorrentes similares, em algum momento, se não houver uma manutenção do espírito de perdão, o negócio pode ficar obsoleto. Esse é um dos desafios das empresas baseadas em inovação. O ano passado, retrasado, no laboratório, a gente trabalhou com o desenvolvimento de uma tecnologia para uma startup lá de São Paulo, né? Ela queria melhorar um pouco a tecnologia que já estava funcionando em um hospital.
Qual que é a primeira conversa que a gente teve com eles foi exatamente isso aí que você falou, Marcos. Olha, a gente inovou, temos um produto que está no hospital tal, mas a gente queria inovar mais nessa área e queriam desenvolver uma tecnologia para essa área e para essa outra área, porque os nossos concorrentes estão chegando na gente. Essa é a conversa que a gente teve aqui, o nosso laboratório com eles lá, né? E aí a gente ajudou eles num determinado produto, ajudou um pouco, e depois outro laboratório e outra empresa assumiu a parceria lá e está desenvolvendo até hoje com eles o produto, mas a gente ajudou lá o começo, porque essa é realmente isso que eles contaram para a gente, né? Eles chegaram num ponto, mas se manter ali naquele ponto de inovação talvez seja até mais difícil do que chegar, né? Pelo menos foi o que eles contaram para a gente. Então faz sentido isso que você está falando aí. O Idson está com a mão levantada, pode falar, Idson. Baixou? Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo. Eu vou concordar com a colega aí da área de comunicação, que é uma coisa que nada se cria, tudo se copia, né? Só que a gente traz por exemplo, os bancos faziam isso, eles faziam estatísticas, que era a área de geografia, para onde eles iam saber, bancos e lotéricas, né? E onde tinha mais necessidade da população, aglomeração, facilidade. Hoje as farmácias fazem isso. As farmácias fazem essa pesquisa, tanto de geografia como marketing. Entendeu? O que mais precisa, a questão de pessoas mais idosas, que precisam de mais remédio, aquele negócio tudo. Então, eu acho que é uma pesquisa que é isso. Vai em várias áreas para se formar e fazer alguma coisa de tecnologia. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que serve para o Rio Grande do Sul ou serve para São Paulo, você pode pegar o mesmo modelo, mas você tem que se adequar regional para que serve aqui. Como vai fazer isso? É fazer essa inovação, que eu falo em empreendedorismo, a nível regional. O que o Estado e como aqui, porque são as diferenças regionais, né, que fazem isso. Isso tem a ver com o mercado, né? Às vezes o mercado é só, sei lá, as pessoas de Mato Grosso, né? Que aí você precisa ter um tratamento especial. Isso é muito legal. Legal, uma boa colocação. Eu estava, me desculpe, Pode falar, Alessandro. eu vi lá naquele link que você mandou da RBA, como que fala? RBA em inglês, né? Airbnb. Eu estou precisando fazer inglês. Não tem problema não, a gente está no Brasil. Fica tranquilo. Foi interessante que aí depois que eu acessei o link lá, já começou a aparecer sobre a empresa, né? E aí eu fui ver e eles têm no Brasil campo de pesquisadores de dados, né? E aí envolve tanto assim a ciência e tecnologia que a gente estuda. E é bem interessante, porque é uma área de pesquisador, que é o nosso curso tem, como pesquisador, né? De várias áreas que a gente pode entrar. Lá também tem, só que aí lá também já exige, como falar, experiência, né? Mas é uma área que ganha bastante também de pesquisador, que envolve isso, né? Pesquisador de dados, ciência de dados. É bem interessante. Tinha até uma vaga em aberto lá, mas você tinha que ter uma experiência bem grande. Legal. Essas empresas, elas investem... Pode falar, Wilson. Acho que vai ficar mais claro quando a gente estiver falando na próxima aula sobre MVP, como a gente pode usar os dados para poder mudar o produto. Eu acho que talvez essa vaga aí, que talvez seja um pouco do que o Airbnb faça, né? E as outras empresas fazem também. Mesmo empresas que não são digitais, tá? Mesmo sei lá, cervejaria Skol, eu já tive acesso aqui, porque um colega fez um desenvolvimento de marca e até de produto lá para eles, e eu tive acesso a relatórios assim, que ele compartilhou comigo, muito baseado em dados e informações. As coisas não são feitas nem um pouco mesmo
Por exemplo, Eu em acho que Raoni, é assim. a, Pode a área falar. de, a área de sorvetes e picolés, por exemplo, e o maior investimento hoje, eles saíram do Sudeste e do Sul e vieram tudo para essa região, entendeu? Suco, frutas, tudo por causa do clima, de uma situação, é todo um estudo. Sim, sim. Não, é isso aí. Aí, vamos continuar aqui para a gente conseguir completar esse raciocínio, né? Só para conseguir completar o raciocínio, tá? Conseguir segmentar o mercado dentro dessa etapa de entender o cliente, e eu coloco segmentar o mercado e entender qual a direção. O primeiro passo nesse desafio de você saber que você precisa. Primeiro, você precisa saber que você precisa de um cliente, depois você vai procurar qual cliente, aí você vai segmentar o mercado. Decidi que vou atacar o mercado X, que pode ser, no caso aqui do exemplo do fascículo, o mercado de entretenimento, ou o mercado de design de engenharia, né? Escolhi um ou outro, não importa. Se eu vou conduzir o desenvolvimento do meu produto ou serviço, é interessante e faz parte dessas metodologias de empreendedorismo a definição de uma coisa que a gente chama de persona, que é qual que é é uma representação fictícia, mas é realista, desse cliente aí meio que ideal, vamos chamar assim, sabe? Como é que seria a representação desse cliente ideal dessa empresa? Como é que vamos imaginar aqui que a gente está desenvolvendo algo que é para donas de casa, o produto de limpeza lá. Como que é essa dona de casa? O que ela gosta, o que ela não gosta? E aí a nossa pesquisa de mercado tem que ir até a definição desse tipo de personagem, essa que a gente chama de persona. Qual que é o gênero dela, qual que é a faixa etária? Porque aí a equipe de desenvolvimento não pode esquecer para quem que ela está desenvolvendo. Ela não pode esquecer, por exemplo, se eu estou fazendo um aplicativo que é para idosos acessarem, pedirem um carro especial para levar eles para o mercado, para qualquer outro lugar, eu não posso esquecer na hora que eu estou. A minha equipe de user experience, né, de UX, que está criando o aplicativo, ela não pode esquecer e achar que está fazendo aplicativo para jovem. E aí não se preocupa nunca em tentar atender esse grupo. Pode falar, Rafael. Eu pensei em falar, mas, né, resolvi ficar quieto. Agora o professor comentou, acho que é bem interessante. É um dado até do IBGE, né? O envelhecimento da população mundial, né? Então, assim, em vários países a natalidade diminuindo, né? E a mortalidade caindo também, né? Então, tendo menos filho e vivendo mais. Então, assim, o idoso tem muito deficiência em serviços para os idosos, né? É difícil um idoso caminhar na rua, é difícil um idoso acessar um shopping, é difícil um idoso acessar uma tela do aparelho. Então, assim, é uma persona que, não sei se é uma persona, né, mas é um potencial grande desenvolver produtos e serviços para os idosos. Inclusive, né, um serviço e um produto que é desenvolvido para um idoso, ele pode ser utilizado para qualquer outra pessoa. Já um produto e um serviço desenvolvido para um jovem, talvez não sirva para um idoso. Então, assim, eu acho que o idoso tem que dar uma atenção. E também tem uma questão. Os idosos de hoje, eles ainda têm uma dificuldade com a tecnologia. Mas uma pessoa que nasce hoje e quando ela vir a ficar idosa, vamos dizer, 80 anos, tecnologia para ela vai ser fácil, né? Então, assim, ela vai poder ser uma pessoa produtiva, né? Ela não vai ser mais esse, né, vamos dizer, entre aspas, esse lixo social ou essa pessoa inútil, como muitos vê, né? Então, um idoso mexendo no computador, ele consegue escavar, consegue pilotar um avião, não sei, né? Ele pode fazer muita coisa ainda. Eu acho que é um mercado, assim, para dar uma atenção, né? Por exemplo, é uma roupa leve para o idoso, né? Um calçado,
é difícil achar até lugares para idoso fazer viagem, ninguém quer saber de idoso. E é um. Eu acho que é um mercado, sim. Por isso a faixa etária, na hora de definir a persona, é super importante, porque você não pode esquecer que as pessoas, elas têm dificuldades e características, sei lá como que a gente chama isso, diferentes, né? As pessoas têm, dependendo da faixa etária, elas vão ter perfis, gostos e coisas diferentes. A Carolis colocou aqui, eu vou contigo, que é uma startup aqui de Cuiabá, que tem essa pegada aí de atender pessoas da terceira idade, né, idosos. E é legal, sim, mas se a Vou Contigo está fazendo um aplicativo para idoso, a persona dela precisa ser um idoso. Então, a persona dela não pode ser um jovem que vai para a balada e que vai chamar Uber para poder voltar à noite. É outro público. Pode ser que o idoso gosta de sair para dançar também, assim, mas é outro público. O aplicativo dela, a equipe de desenvolvimento do aplicativo, o relacionamento com o cliente, tudo tem que ser pensado nesse grupo. Pode falar, Alessandro. Foi até engraçado. Hoje eu estava com a minha mãe ela tem 52 anos, 51. E ela tem muita dificuldade de mexer com tecnologia, né? Às vezes até nós jovens fica com receio de aprovar alguma coisa, fazer alguma coisa errada, porque existe muito hoje roubo, essas coisas nas cibernéticas. E aí eu tava até pensando, o menino tava falando aí sobre idoso, hoje existe pessoas que saem com outras pessoas, paga, né? Eu falo assim, vou fazer uma contratação de idosos, quer que eu te ajudo? Porque hoje está precisando, muitos idosos estão precisando de ajuda e ninguém quer ajudar. Ninguém tem paciência em ajudar. É até uma coisa legal de se abrir. Sim, com certeza existe um nicho de mercado aí para ser atendido, né? Se alguém quiser criar um negócio. Mas, de qualquer forma, assim, o que é importante dessa discussão de personas, e assim, o exemplo do idoso aqui é esse, né? Às vezes, o meu produto é para aquele determinado nicho. Eu preciso definir exatamente esse meu nicho e a persona é o que representa esse nicho. Por que ela é importante? Porque em nenhum momento da hora que eu estou desenvolvendo o meu negócio e o meu produto, eu posso esquecer que eu estou fazendo aquele produto para aquele grupo. Pode ser que eu pivote, pode ser que eu mude ali no meio, eu descubra que não vale a pena a gente ficar tentando atender esse determinado grupo. E aí eu vou ter que construir uma nova persona para facilitar, para que todo mundo saiba para quem que a gente está desenvolvendo. Eu me lembro que quando eu estava no ensino médio ainda, eu li uma matéria de alguém que visitou de um professor da USP que tinha visitado o Jornal Nacional, e ele estava revoltadíssimo, e ele escreveu naquele observatório da imprensa uma matéria que o William Bonner, na época, né, o Jornal Nacional era assim, um grande instrumento de notícia do país, né? Tinha internet, quer dizer, tinha, mas era bem pouca internet. E aí o William Bonner, na hora de decidir a pauta, ele tinha uma persona para o brasileiro comum, e aí toda a matéria, eu nunca esqueci dessa matéria. E o professor da USP estava indignadíssimo que ele falava assim, essa daqui o Homer Simpson não vai entender. Então, lá dentro do Jornal Nacional, existia uma persona, que a gente pode concordar ou não com o uso dessa persona, mas para a equipe dos editores do Jornal Nacional decidir quais são as matérias. Então, eles tinham o Homer Simpson como uma persona da gente, né? Então, me incluindo aí nesse grupo aí de quem assistiu o jornal. Então, é uma ferramenta importante. A gente pode questionar se ela vai ser preconceituosa ou não, como nesse caso aí do Jornal Nacional, mas até o Jornal Nacional, se eu me lembro muito bem desse artigo, usava uma persona para decidir se valia a pena ou não apresentar aquilo de um determinado jeito ou não. Então, essa história de segmentar o mercado, escolher um determinado segmento, e para esse segmento definir uma persona e guiar o meu desenvolvimento para essa persona, é uma prática que tem funcionado aí no desenvolvimento de produtos, tá? Em geral, essas coisas ficam fechadas ali, são segredos do negócio, do que está acontecendo,
porque é isso que vai guiar essas pessoas a produzir um melhor produto, tá? Eu acho que, assim, contando toda essa história toda aqui, eu consegui fechar aqui o ciclo? Ficou claro para todo mundo? Então, a importância de você, primeiro, saber que você tem um cliente, depois você saber que você precisa, que, dado uma tecnologia, você pode aplicar ela de várias formas, e depois, dado há critérios, então, existem critérios para escolher em qual desses mercados eu vou atender, escolhi, beleza, vou trabalhar com esse, vou fazer uma pesquisa mais profunda nesse, e vou definir o que a gente chama ali de, persona, que é esse cliente típico para a gente poder atender eles, tá? Eu acho que era isso, né? Quer dizer, eu me propus a vir aqui hoje para apresentar isso para vocês, como, dessa parte aqui de mercados. É claro que tem um monte de livro, uma literatura enorme sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que, assim, para a discussão dessa disciplina, é isso que eu queria conversar com vocês. Ficou claro para todo mundo? Tem alguma coisa que a gente pode discutir mais? O que vocês acham? Eu só vou acrescentar uma coisinha ali que eu coloquei no chat ali, professor. Tá. O menino estava falando de tecnologia, idosos. Eu lembrei de uma reportagem na Globo, faz tempão já. Acho que eu até fiquei curiosa se existia ainda o aplicativo. Que um neto, a partir da dificuldade dos avós, ele criou justamente uma startup para ajudar os avós a falar a mesma língua na parte de tecnologia. Isso foi em 2016, mais ou menos, ali. Aí, acho que nem existe mais, mas já fica a ideia aí. É bem interessante. Legal, A única coisa que é muito problemática nessa situação é que você volta a pensar assim, que dependendo de quem fizer isso, né, pode vir a querer roubar dados, alguma assim das pessoas idosas, né? Tinha que ter tipo uma regra, né, um comércio específico disso que ajudasse essas pessoas, né? Igual, vamos supor, o INSS ajuda as pessoas com arrumar um emprego, né? Então, ajudar uma empresa que ajuda esse tipo de pessoas a tirar dúvidas, essas coisas, porque se a gente for colocar qualquer pessoa para fazer, igual eu, supondo eu, vou lá e pego o dado daquelas pessoas e essas pessoas acabam, por inocência, passando para a gente ajudar e a gente pode cair em mãos erradas, né? É um grande problema isso também, né? E é complicado isso. Até a gente cair em golpe, né, gente? Não são só os idosos, não, né? Os golpes estão aí, né? Então, o Brasil é a terra dos golpes. O dado de todo mundo já deve ter vazado. Pode falar, Rafael. Isso realmente é um problema, né? E principalmente para o idoso de hoje. Mas para o idoso futuro, essa questão da tecnologia já não vai ser tão problemática. É como o professor falou, né? Todo mundo hoje está aí sujeito a golpes. O idoso, ele que vem já de um tempo, vamos dizer assim, ele pegou essa transição, né, da tecnologia. Mas a pessoa que nasce hoje, ela nasce na tecnologia. Ela não vai ter, ela vai crescer na tecnologia. O problema dela vai ser só físico, né? Vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, né, uma pessoa que vai envelhecer, que é a melhor das hipóteses para uma vida é envelhecer, ela vai ter desenvolvido totalmente na tecnologia. Ela não vai ter dificuldades em se adaptar com a tecnologia, que nem teve esse salto louco, né? Então, assim, a gente vê hoje engenheiros formados que não conseguiram se adaptar com o desenho no computador, né? Mas, assim, uma criança que nasce hoje, quando ela tiver 80 anos, 100 anos, ela não vai ter dificuldade de lidar com a tecnologia. O problema dela vai ser o corpo, a deficiência física, a fraqueza principalmente, né? Se ela for, vamos dizer assim, envelhecer, né? Vamos dizer, não sei, perfeito ou normalmente, sem nenhuma doença ou algum acidente que cause alguma lesão ou
tire algum membro dela, né? E mesmo assim, se ela faltar um membro, de repente, com o computador, ela pode ser substituída por um braço mecânico ou qualquer outra coisa, porque o problema é o seguinte, ela ter a cabeça boa, né? Ela conseguir pensar e analisar. O resto é só no comando, né? A força dela vai estar na máquina. É assim que eu vejo, né, o futuro. E os velhos, é dos velhos o futuro, né? Os jovens tem que tomar cuidado. Sei lá. Tá, não, legal, legal. Eu não sei, assim, eu acho que a tecnologia vai continuar desenvolvendo, né? Esses dias eu estava pensando sobre o rádio, né? Como deve ter sido louco quando apareceu o rádio, depois quando apareceu a TV. Isso daí deve ter sido uma transformação muito doida, né? E depois a internet, etc., a gente nem se fala, mas o que vai aparecer depois eu não sei, né? Não sei se a gente vai conseguir seguir com essas ondas de desenvolvimento tecnológico, né? Uma atrás da outra, uma batendo junto com a outra, não sei. É uma coisa para se pensar aí. Mas, de qualquer forma, foi legal as suas colocações aí, Rafael. E eu acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada para falar, acho que era isso. O objetivo aqui era que a gente identificasse esses pontos. Eu vou falar mais uma vez só para reforçar, essa é a última, meio que no espírito Telecurso 2000, não sei se é da época de vocês, mas era da minha época. No finalzinho, você recapitulava tudo para todo mundo relembrar. Então, a primeira coisa importante aqui da aula foi a gente falar que a gente não tem um negócio, a gente não tem cliente, então a gente precisa ter um negócio, um cliente pagando para a gente poder ter um negócio, e a gente vai precisar ali estar emitindo nota fiscal, senão não tem negócio. Pensando nisso, a gente vai precisar identificar se eu tenho uma tecnologia ou se eu tenho uma ideia, em quais mercados eu consigo aplicar essa tecnologia, quais são os benefícios para esse mercado, e a gente viu uma série de perguntas que podem ajudar a gente a escolher um desses mercados que é de aplicação dessa ideia ou dessa tecnologia. Tá, beleza, escolhi uma tecnologia, escolhi um mercado. Para eu começar o processo de desenvolvimento, eu preciso, é uma recomendação, em geral, as metodologias incluem a escolha de um cliente típico, que é essa persona para quem eu vou desenvolver o produto. Eu nunca posso tirar essa persona de mente, eu posso trocar ela eventualmente se eu resolver mudar, né, para quem eu estou desenvolvendo o produto, mas eu não posso esquecer porque eu estou desenvolvendo o produto para ela. E aí, mais ou menos, era isso que a gente tinha para falar aqui sobre esse tópico, tá? Eu acho que é isso. Se vocês quiserem mais alguma coisa aí, a gente encerra se ninguém tiver mais nada, tá bom? Acho que foi legal aqui o bate-papo, tá sendo bem bacana essas aulas, não sei o que vocês estão achando, mas da minha parte aqui, eu posso dizer que está sendo muito legal aqui conversar com vocês, tá? Eu tô... Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adorei. Você é um cara, você tem uma visão muito boa. Eu tô aqui assim, a gente está num bate-papo e numa troca bem legal. Então, assim, está sendo bem legal para mim, acho que a gente está trocando bem. Assim, não acho que eu estou fazendo nada de diferente, não. É só uma conversa e está sendo bem bacana, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu vou parar a gravação, então, tá bom? Eu procurei marcas e patentes, que eu fui fazer atividade 2, mas o GovBR está me cobrando para pagar boleto para poder fazer. Eu botei lá, fiquei lá. Tenta entrar com outro Gov, não tem de um filho, irmão, sei lá. Você botou o europeu lá. O europeu, tudo bem, eu consegui, eu botei lá. Eu respondi de acordo e printei a tela lá para você ver, entendeu? O GovBR, por exemplo, eu dei um exemplo. Escolhe qualquer tecnologia, né? Uhum. Não, tudo bem. Se uma. não conseguir, não tem problema, não. Você só justifica lá que a gente conversa com os tutores na hora de corrigir, tá bom? Fica tranquilo. Eu tô tentando adiantar as atividades que eu vou viajar. Aí eu já, pelo menos, adianto uma ou duas, porque é tudo no mesmo dia, né? Acaba tudo na 9 de setembro. Você podia Isso é uma coisa assim, na hora de pensar na disciplina, eu conversei lá com um responsável aqui pelo curso, e a gente tinha as escolhas de colocar outras datas, e assim, eu sei que é ruim, eu sei que é ruim às vezes porque a pessoa deixa tudo para o final, né? Mas a gente entrou numa discussão lá se não valia a pena deixar tudo para o final e a pessoa ir se planejando. Mas me parece que não foi uma boa escolha
Várias pessoas já vieram Não, falar comigo. porque é tudo no mesmo dia, por exemplo, eu estou adiantando, eu estou deixando duas. Eu já fiz a 1, já fiz a 2. Não é que assim, não é que você tem que fazer ela no dia 9, você tem até o dia 9 para poder entregar todas as atividades, entendeu? Mas todas estão no dia 9, Raoni. Não, todas estão como último dia, o dia 9, não que você tem que esperar até o dia 9, entendeu? Mas aí, por exemplo, eu viajo, aí, vamos supor, eu já adiantei duas, já fiz a 1, já fiz a 2. Essa 3 agora eu vou ter que pegar, porque daí nós vamos conversar, tem uma aula síncrona agora. Aí eu tenho Sim. que entender, tenho que ler, eu tenho que conversar. Essa aí tinha que ter mais uma data, mais um pouquinho para lá, que às vezes Não, você mas tá. assim, se for esse o caso, a gente muda. Não se preocupa, tá? A última atividade, não deu tempo porque ficou em cima da aula síncrona. A gente muda. Fica tranquilo. O que eu tô fazendo? Como é tudo no dia 9 que eu vi, eu tô botando na agenda, aí eu falei, vou responder já duas, porque daí eu. Não, mas fica tranquilo, assim, da minha uma. parte, a gente muda a data da última, tá? A gente vai fazendo tudo antes, mas assim, ficou muito em cima, não deu para fazer a última, a gente muda a data, eu converso com o pessoal lá do BCT, da minha parte tá tranquila. Porque é sistema, né? Porque daí, Sim, por não, a exemplo, gente muda lá. porque Fica daí a tranquilo. hora que eu perco lá e não consigo entrar, não consigo fazer, e tudo é dia 9, tudo na mesma data, eu falo, caramba, aí ferrou. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o pessoal lá que mantém a página lá do AVA e vou pedir para dar um prazo maior para a última, tá bom? São 4 ou 5? São 4 ou 5 atividades? São 5. São 5. Por exemplo, Toda a próxima aula são primeira, 2 segunda, atividades. dia 9, beleza. 3 e 4. Você botar um pouquinho dias, porque a gente tem, eu, por exemplo, no meu caso, né, eu viajo muito. Não, Aí, pode deixar que eu vou fazer isso. Aí na próxima aula já vai ter mudado, a gente conversa de novo. Combinado? um abraço. Pode ficar tranquilo, assim. O objetivo aqui não é complicar ninguém, não. É fazer todo mundo tem que andar junto, beleza? Pode ficar tranquilo que vai dar certo. A gente aprende junto. Um abraço. Show. Sim, valeu, tudo de bom. Boa noite. Falou, pessoal, boa noite. Beleza, professor, boa noite.